Presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2, promulgado no dia 27 de outubro de 1965. Além da assinatura do chefe do Estado, o novo documento é assinado pelos ministros militares e pelos titulares da Justiça e das Relações Exteriores. Na histórica reunião estão presentes líderes partidários, chefes militares e outras altas autoridades. O ato institucional número 2 é recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. Acham-se presentes da solenidade que se realiza na sede do governo federal numerosas pessoas de destaque do mundo político nacional, ministros de Estado, parlamentares e etc. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. O dia 5 de outubro de 1988 ficará marcado na história do Brasil. Foi o dia em que o país reencontrou a plena legalidade democrática. Durante 21 anos, de 1964 a 1985, o desejo de um só homem, o general eleito indiretamente para ocupar a presidência da República, foi lei. Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo impuseram através de decretos-lei e atos institucionais a vontade deles ao país. Um dia o país cansou. A elaboração de uma nova Constituição era um anseio antigo do PMDB. E ele foi realizado da maneira mais democrática possível, através da eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte. Participaram da elaboração da nova Constituição desde os latifundiários da UDR até líderes indígenas. Ninguém ficou de fora. Toda a sociedade participou. E Ulisses foi o incansável líder do movimento de reencontro da nação com o direito, com a liberdade, com a vida regida por regras justas, claras, precisas. Foi Ulisses quem dirigiu até o fim, com ação firme e destemida, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Quando o presidente José Sarney disse que a Constituição tornaria o país ingovernável, Ulisses respondeu: A Constituição, com as correções que faremos, será aguardando
da governabilidade. A Constituição de 1988. Viva a vida que ela vai defender e semear. O dia 5 de outubro do ano passado foi o mais emocionante da longa carreira política de Ulisses Guimarães. É com alegria que ele sobe correndo as escadas para sentar-se à mesa da qual presidiria a sessão de promulgação da Constituição brasileira. Ele agitou a carta como um verdadeiro troféu do povo brasileiro. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Ontem, o Jornal da Band mostrou as investigações do Ministério Público e da Polícia sobre o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. O crime ocorreu há 10 anos. Hoje você vai ver a primeira entrevista do irmão da vítima após um exílio na França e a situação dos principais personagens citados nessas investigações. O Ministério Público de São Paulo aponta que há 10 anos Santo André era o principal centro arrecadador de dinheiro irregular para campanhas do PT. Daqui, milhões de reais teriam sido desviados ou cobrados na forma de propina de empresários da cidade. Os desvios dessa quadrilha que nós apuramos aqui chegam a mais de 100 milhões de reais. Celso Daniel, então prefeito de Santo André, participava dos desvios de acordo com os promotores, mas não aceitava que o dinheiro que deveria beneficiar o partido fosse parar no bolso de amigos e secretários. Celso Daniel guardava dinheiro, sacolas de dinheiro no seu próprio apartamento. Esses recursos que foram vistos dentro do apartamento dele eram também recursos destinados a campanhas eleitorais. Acreditávamos no PT, eu acreditava no PT, meu irmão se empenhou e deu a vida pelo partido, no fim das contas. O PT sempre negou a existência do esquema. Já empresários da cidade afirmaram que davam dinheiro diretamente ao empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, apontado como o mandante da morte do prefeito petista. A quebra do sigilo bancário de Sombra mostra depósitos suspeitos nas contas dele. O Ministério Público moveu 2 processos, um sobre o assassinato de Celso Daniel, outro sobre o esquema de desvio de verbas em Santo André. Entre os suspeitos de corrupção, nenhum foi julgado, graças a manobras judiciais que têm permitido que eles continuem levando uma vida normal. Na primeira entrevista que dá a uma TV desde que voltou do exílio na França, o irmão de Celso, Bruno Daniel, diz que saiu do Brasil porque ele e a família eram ameaçados de morte. E muitas pessoas que foram ameaçadas foram executadas. E depois de várias mortes que tinham algum tipo de relação, direta ou indireta, com a morte, com o assassinato do meu irmão, depois de recebermos tantas ameaças, nós achamos melhor continuar a nossa luta de fora. Bruno confirma o que disse aos promotores sobre os desvios de verbas na Prefeitura de Santo André. O Gilberto Carvalho, no dia da cerimônia de 7º dia do assassinato do meu irmão, contou ao meu irmão mais velho, João Francisco, e a mim, que havia um esquema de arrecadação de recursos para financiamento de campanhas, e ele próprio levou ao José Dirceu, que na época era presidente do Partido dos Trabalhadores, 1.200.000 no Corsinha preto dele. Os principais personagens dessa história são José Dirceu, ex-presidente do PT, é citado como o homem que recebia o dinheiro desviado da prefeitura.
A Procuradoria da República chegou a pedir a abertura de inquérito contra ele, mas o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, negou o pedido, afirmando que o Ministério Público não podia investigar crimes. A decisão temporária de 2004 ainda não foi julgada pelo STF. Dirceu, que foi ministro do presidente Lula, nega tudo. Gilberto Carvalho, então secretário municipal de Santo André, teria dito aos irmãos do prefeito que pegava o dinheiro do PT com Celso Daniel e levava diretamente a José Dirceu. Desmentiu tudo em juízo. Foi chefe de gabinete de Lula e é ministro de Dilma Rousseff. É um dos réus, junto com o PT, no processo de desvio de verbas. Miriam Belchior, ex-mulher de Celso Daniel, também teria falado sobre o esquema família do político. Aos promotores, desmentiu o fato. É ministra de Dilma Rousseff. Sérgio Sombra, acusado de mandar matar Celso Daniel, deve ir a julgamento até o fim do ano. Também não foi julgado pela participação no suposto esquema de desvio de verbas. Permanece em liberdade. Se o prazo for estendido demais, nós já temos 10 anos da morte, a prescrição pode favorecer todos os réus desse processo. Pessoalmente, eu me sinto muito frustrado com isso. Nós temos a esperança de que haja condenações e que a sociedade se mobilize para que fatos como esse nunca mais ocorram. Todos os personagens citados nesta reportagem foram ouvidos pela Band, mas não responderam aos pedidos de entrevista. E ele pareceu disposto a acabar com pelo menos uma tradição no parlamento, a dos discursos que ninguém ouve. Eu não sei o que é decoro com um barulho desse enquanto a gente fala. Não sei. O que seria decoro com esse algarve? O que parece um mercado, isso aqui representa o país. Eu não entendo que tanto barulho quando as pessoas estão falando. E fez-se o silêncio entre os 350 parlamentares presentes. Você conseguiu o silêncio do plenário. Pelo menos isso não. Vocês verão quantas coisas eu conseguirei, porque eu sou brasileiro que ama o seu país tanto quanto qualquer pessoa que está aqui dentro. E eu vou me fazer respeitar. Angariou simpatia não solicitada. Eu não posso deixar de vir aqui e me congratular com Vossa Excelência. Vossa Excelência não teve 500 mil de votos, a não ser pelo seu valor de comunicação. Quem não conhece Clodovil, desde os tempos da moda, desde os tempos em que se faziam as melhores coleções de São Paulo de roupas nacionais. Mas não se deixou seduzir. Muito obrigado, Paulo Maluf. Bem, eu queria que todos soubessem que eu sou uma pessoa muito conhecida no país graças a trabalho. Eu não sou famoso por coisas desonradas, graças a Deus. Fora a interrogação. A de interrogação tá bom, então vamos lá na uma. Número 1. Qual é a número 1? Vamos ver a número 1. Tragédia. Opa, tragédia complicada. É complicado. E o Ronaldo deu uma declaração polêmica e que repercute até hoje. Ele afirmou que Clodovil Hernandes não teria morrido decorrente de um AVC. Você supôs de que ele teria sido vítima de um assassinato? Antes de falar, eu quero deixar bem claro que eu não tenho prova nenhuma, mas são conclusões e coisas que eu ouvi. Então, por exemplo, a primeira conclusão, como é que uma pessoa que sofre um AVC também cai da cama 40 centímetros em cima de um carpete desse tamanho e tem afundamento craniano? Não existe. Você não tem um afundamento craniano nessa altura e um carpete tão alto como esse que estavam falando, não
né? Então, eu suponho que deve ter sido uma paulada na cabeça. Parece que a cena do crime foi, também por informações, foi modificada. Quando chegou lá, já não era mais aonde tinha acontecido, já tinha passado para outro lugar. Os empregados do Clodovil foram correndo para a delegacia, parece que não existe o BO. A pressa com que ele foi enterrado foi uma pressa assim bárbara, não é? Porque ele morreu, foi encontrado de madrugada, à tarde estava enterrado. Não teve autópsia? Se teve autópsia, deve ter sido muito assim, cutícula, né? Até porque ele era um deputado, né? Não, aí é que está. Ele é deputado? Aí é que está, Kleber. Eu acho, quando eu falo isso, não é só pelo sensacionalismo da coisa, mas também pelo desrespeito por um deputado que foi o segundo mais votado, não é? Naquela ocasião, e que representava uma classe que nunca foi representada lá dentro, que são os estilistas. Eu não vou discutir de novo a personalidade do Clodovil, que todos nós conhecemos, mas eu acho que foi uma falta de respeito. Bom, respondida mais uma pergunta de Ronaldo. O homem não tem medo da verdade não, hein? Essa aí foi... Bom, se essa pergunta ele respondeu, e é uma pergunta difícil de responder, já tem muita coragem para falar isso em televisão, imagina a do ponto de interrogação. Do ponto de interrogação, então, vou lhe contar, eu tô até com medo. O horário é estratégico. A rua está quase deserta. 5h20 da manhã, dia 12, um feriado. O homem de branco que sobe a calçada com um saco de lixo preto nas mãos é o estilista Ronaldo Esper. Com o charuto na outra mão, ele tem pressa. Passa pelo jardim do prédio e escolhe a planta. Assustado, olha para os lados e acompanha a movimentação de vizinhos. Repare que Ronaldo espera um morador de um prédio ao lado sair. Sem perceber que é filmado, Ronaldo de novo olha para os lados. Ele vai direto em direção ao alvo. Uma dracena avaliada em R$50. Abaixa, arranca a planta e rapidamente a coloca no saco preto. Em seguida, o estilista sai apressado e volta para casa, 100 metros do prédio. Veja que o porteiro, que já acompanhava a movimentação do lado de fora, corre até o jardim, na área externa do prédio. A reação é de revolta e indignação. O porteiro, que já conhecia o vizinho ilustre, vai atrás e ainda flagra Ronaldo Esper jogar um saco de lixo com a planta para dentro de casa. Questionado sobre o suposto furto, o estilista teria oferecido um agrado para o porteiro não levar a muda de volta ao prédio. O porteiro não aceita a proposta indecente e, de óculos escuros, para evitar um reconhecimento, o estilista volta às 10 horas da noite. Aparentemente arrependido, ele devolve o saco com a muda e retorna para casa. Abrimos essa edição do Jornal Nacional com um sentimento de perplexidade. Menos de 24 horas depois da entrevista que nós fizemos com o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, nós nos vemos na situação de termos que iniciar o noticiário com o anúncio da sua morte trágica e precoce. Nós estamos nos estúdios de Brasília. Viemos para cá ainda de manhã, porque hoje seria a vez de entrevistar a candidata do PT à reeleição, Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada. E soubemos do acidente, da morte do candidato, assim que o nosso avião pousou. As entrevistas de Dilma e do pastor Everaldo, do PSC, foram transferidas para a semana que vem, em dias ainda não decididos. E começamos agora a contar os detalhes dessa quarta-feira triste com o trabalho das nossas equipes de reportagem, aqui em Brasília, em Recife, no Rio, em Nova York, em São Paulo e em Santos. Foi em Santos que caiu o avião em que estava Eduardo Campos. Todas as 7 pessoas a bordo morreram. Estas são algumas das últimas imagens de Eduardo Campos. Ontem, depois de dar uma entrevista ao vivo na bancada do
simulador aéreo perdeu contato com o avião. 10 minutos depois, a aeronáutica recebeu a primeira comunicação de que uma aeronave teria caído em Santos. Ao meio-dia e meia, veio a confirmação de que todas as 7 pessoas que estavam a bordo haviam morrido. Eduardo Campos, 4 assessores, o piloto e o copiloto. O avião caiu nos fundos de algumas casas no bairro do Boqueirão, em Santos. Esse prédio, que fica a 5 quarteirões do local do acidente, teve vários vidros quebrados. Imagens do local da queda feitas por celular logo depois do acidente já pronunciavam o tamanho da tragédia. Destroços, fogo, fumaça e nenhum sinal de sobreviventes. 10 pessoas que estavam próximas se feriram levemente. Uma criança de 1 ano e meio continua em observação, mas não corre risco de morrer. Moradores vizinhos ao local contaram o que viram. De repente eu ouvi uma explosão muito forte e aquele cheiro de querosene forte na hora. Eu não imaginei que fosse jamais ia pensar que fosse um avião. Eu vi uma bola de fogo e um estrondo horrível. Parecia que tinham jogado uma bomba, sabe? E em seguida não se enxergava mais nada. Quando eu vi o fogo, eu saí correndo. A gente não sabia o que tinha acontecido. Foi um estrondo e foi aquela pressão de ar. Foi fora do normal. Nós estamos aqui num prédio que fica próximo da área onde caiu o avião. Eu vim aqui para mostrar para vocês que vários moradores da Redondeza nos contaram, inclusive a dona deste apartamento, a dona Roseli. Eles viram uma bola de fogo vindo e o avião, já em chamas, passou no meio desses 2 prédios, na altura do último andar daquele prédio da esquerda, onde tem aquela pessoa lá em cima. E o avião, segundo a dona Roseli e outras pessoas, ele já passou virado. Eu estava sentada na mesa da cozinha e foi daquela vez que eu vi a bola de fogo. Então eu tenho certeza de que ele estava pegando fogo antes de cair. Foi uma bola de fogo descendo do céu do tamanho de um prédio. Eu pensava que era um asteroide. Peritos da Polícia Federal, da Aeronáutica e do Instituto Médico Legal vasculharam toda a redondeza atrás de fragmentos das vítimas e do avião. Olha só, esse é o momento em que os peritos acabaram de recolher uma série de fragmentos numa casa que fica atrás de onde caiu o avião. O detalhe é que o avião caiu depois desse telhado que você está vendo aí. A explosão foi tão forte que espalhou fragmentos numa área bem grande ao redor de onde ele caiu. Segundo a Defesa Civil, 10 imóveis foram atingidos e interditados. Prédios vizinhos à área foram desocupados. Todos terão que passar por vistoria para serem liberados. Nós vamos agora voltar a Santos, mas desta vez ao vivo. O repórter José Roberto Burnier está ainda perto do local do acidente e tem outras informações. Burnier. Pois é, Bonner, eu estou aqui próximo, porque a gente não pode chegar muito próximo, muito perto de onde caiu o avião. E a Defesa Civil nos informou agora há pouco que cerca de 50 famílias vão ter que dormir fora de casa pelo menos esta noite. Foram autorizados em pequenos grupos a ir voltar para casa, buscar pequenos objetos aí, pessoais e sair. A avaliação da Defesa Civil vai ser feita amanhã com mais precisão nesses imóveis para saber quando é que eles poderão ser liberados. Neste momento aqui no local do acidente estão os bombeiros e os legistas do Instituto Médico Legal. Eles continuam procurando e recolhendo fragmentos das vítimas. E esse trabalho vai continuar por toda a noite, por toda a madrugada, não vai parar. Os peritos da Aeronáutica passaram o dia todo aqui, também vistoriaram a área e levaram para Brasília pedaços de 2 turbinas e também 2 caixas que eles dizem ser as caixas pretas do avião, os aparelhos que gravam voz e dados. Bonner.